Olá, pessoal. Vamos dar continuidade à leitura desse livro, o estudo desse livro, Análise de Doutrina do Glover Ship, do Centro de Estudos Teológicos. Estamos na lição 16, que está falando sobre seitas e filosofias orientais, parte 2. Hoje a gente vai falar sobre Seishonoe, tá? E antes, porém, peço para que você deixe o like aí, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal se ainda não é inscrito e acione o sininho aí para você ser lembrado, tá bom? Eu vou ler aqui antes na página 6 o nosso propósito aqui desse livro. Diz assim, ó: temos a solene obrigação de entender, seguir e transmitir aos homens a doutrina bíblica que contém toda a verdade. Queremos deixar bem claro que o nosso propósito nesse curso não é menosprezar as religiões aqui analisadas, mas sim comparar seus principais credos, dogmas e afirmações com a palavra de Cristo. Fazemos exatamente como os nobres judeus da Bereia, que examinavam as Escrituras todos os dias para ver se a pregação de Paulo era de fato assim. Está lá em Atos 17, 11. Você mesmo pode pesar as evidências e decidir por si próprio se a doutrina em questão é verdade ou não. Deus aprova esta atitude. Então vamos lá, entrar na lição propriamente dita. Seishonoe. A vasta corrente do budismo precipitou através dos séculos diversos outros movimentos religiosos e filosóficos, tais como a seita Zen, mundialmente conhecida. Nos tempos modernos surgiram outros ramos, entre os quais o movimento da iluminação da humanidade, chamado Seishonoe. O fundador do movimento. Em 1929, Dr. Masaru Taniguchi recebeu no Japão uma, entre aspas, nova revelação, conforme as suas publicações, dando início a este movimento filosófico. Incansável escritor, o Dr. Masaharu, agora com quase 90 anos de idade, já escreveu mais de 300 livros, além da revista Seishonoe, publicada ininterruptamente desde 1930. Ele também realiza inúmeras conferências. No Brasil, o movimento tem sua sede em São Paulo e dali se espalha para as principais cidades do país. Embora tivesse inicialmente atraído adeptos entre indivíduos de descendência japonesa, esta seita tem atualmente muitos seguidores entre os jovens brasileiros. O seu fundador não pretendia fundar mais uma igreja, e sim uma filosofia. Só anos mais tarde, em vista de curas atribuídas à filosofia, esta transformou-se em igreja, registrada pelo Ministério da Educação no Japão como, entre aspas, religião. Subtítulo: Miscelâneas Filosóficas. Essa doutrina parece-nos, à primeira vista, um sincretismo de diversos aspectos do budismo com alguns do cristianismo. No volume As Sete Declarações Aclaratórias, o professor Masaru explica os princípios básicos da filosofia. Para ele, Deus é a grande vida e cada indivíduo é uma parte integrante da vida. Ele afirma que cada indivíduo é vida. Portanto, glorificar a vida significa respeitar a si próprio. O segundo elemento da filosofia afirma que o princípio da vida é o caminho do envolver infinito, um caminho imortal para cada indivíduo. Também diz que existimos para nos desenvolver, pois a, entre aspas, evolução, a luta pela vida e a sobrevivência do mais forte, fecha aspas, comprovam este princípio para os adeptos. Segue-se outras doutrinas da seita Seishonoe.
Vamos analisar apenas algumas das mais importantes dentre elas, à luz da Bíblia. Vamos falar sobre Deus. A Seichonoe afirma que 1. Há uma pluralidade de, entre aspas, manifestações divinas. Por exemplo, o professor Masaru cita casos de orações respondidas por Kosadari, Kannon e Kaizeon Basato, diversas manifestações de Buda. Posteriormente, ele cita o nome Daikokisu-sama, um dos, entre aspas, 7 deuses da felicidade. A Seichonoe também afirma, ponto 2, todo este panteão de deuses tem seu lugar no esquema divino. Vamos ver o que a Bíblia fala a respeito de Deus. A Bíblia ensina que, 1. Há apenas um Deus, o próprio Pai e Criador do universo, segundo 1 Timóteo 2,5. A Bíblia também ensina, ponto 2. Isso exclui a possibilidade de qualquer outro Deus, conforme Jeremias 5:7, Jeremias 10, 11 e 12, Mateus 4:4, Atos 14, de 11 a 18, Atos 17, 22 a 29. Outro subtítulo, Jesus Cristo, o Salvador. A Seichonoe afirma que 1. Há dois, entre aspas, salvadores, Cristo e Buda, chamado Amitabha. Conforme a referência 4, abre aspas, porém o Pai enviou seu Filho na forma do Bodhisattva Roso, entre parênteses, nome de Buda antes de sua iluminação. E este experimentou em nosso lugar inúmeras situações de dor e, por fim, alcançou a iluminação, tornando-se Amitabha. Abre aspas, e continua unindo Buda e Cristo em um só caminho filosófico. Fecha aspas. Conforme a referência número 5, abre aspas, tanto Cristo como Amitabha, em última análise, são os salvadores que o Pai, que é a grande vida, nos enviou para permitir que sejamos salvos, mesmo sem precisar sofrer grandemente. Fecha aspas. A Seichonoe também afirma, ponto 2, a palavra de Deus é, na verdade, o próprio adepto da Seichonoe. Isso é, cada adepto é filho de Deus e, portanto, sua palavra. Vamos ver o que a Bíblia fala a respeito de Jesus Cristo, Salvador. A Bíblia ensina que, 1. Existe apenas um só Senhor e Salvador, o próprio Jesus Cristo. A Bíblia também ensina, aliás, isso está lá em Atos, capítulo 4, versículo 11 e 12, 1 Timóteo 2,5. A Bíblia também ensina, ponto 2, ele é o verbo, entre parênteses, a palavra de Deus, a imagem expressa do Pai Celestial, conforme está lá em João, capítulo 1, versículo de 1 a 14, e 1 João 1, de 1 a 3. O outro subtítulo, o pecado e a salvação. A Seichonoe afirma que 1. Não existe o pecado, nem a culpa em si. A Seichonoe também afirma, ponto 2, o mal consiste em qualquer ato ou pensamento que seja contra a vontade de Deus para a nossa vida e contra o bem de nossos semelhantes. Conforme Salmos 51, de 1 a 4, Mateus 2, 39 e 1 Coríntios 3, 16 e 17, 1 Coríntios 10, 24. Seichonoe também afirma, ponto 3, não havendo pecado, a culpa não existe, portanto, não há necessidade alguma de salvação dos pecados. Seichonoe também afirma, ponto 4, o sofrimento de Cristo não foi para remover nossos pecados, mas simplesmente para experimentar o sofrimento humano, para sofrer em nosso lugar. Seichonoe também afirma, ponto 5, a salvação significa libertação de doenças e sofrimentos. Vamos ver o que a Bíblia fala a respeito de o pecado e a salvação. A Bíblia ensina que, 1. Todos os seres humanos pecam e carecem da glória de Deus, conforme está lá em Romanos 3, 23
e 1 João 1:8. A Bíblia também ensina, ponto 2, a salvação significa, basicamente, o cancelamento da culpa do pecado, conforme Atos 2:38, Atos 22:16. A Bíblia também ensina, ponto 3, Cristo morreu como sacrifício na cruz para pagar a culpa dos nossos pecados e nos dar a vida eterna, conforme Efésios 2:8, Hebreus 9:11 e 12. A Bíblia também ensina, ponto 4, a salvação nos liberta, não necessariamente de doenças e sofrimentos, mas sim dos nossos pecados e suas consequências eternas. Através da salvação que nos foi prometida por Cristo, recebemos a justificação perante Deus, conforme Romanos 5:17. Conclusão. Como em qualquer filosofia humana, há certas verdades na Seishonoe. O problema não está nas suas verdades, mas no seu afastamento do Deus único e do Salvador Jesus Cristo. O fato de colocar Buda ao lado de Cristo como Salvador constitui uma incrível modificação. A Bíblia demonstra claramente que Jesus é o unigênito de Deus e o único Salvador, Senhor e mediador entre Deus e os homens, conforme diversas passagens que eu vou ler agora. Você dá uma pausa aí e veja cada uma na Bíblia. Mateus 3:17, João 1, de 1 a 4, 1 Timóteo 2:5, Hebreus 1, de 1 a 4, Hebreus 4, 14 a 16, 1 João 1, de 1 a 3 e Colossenses 1, 13 a 19. Sua insistência em atitudes positivas como meio de chegar a um paraíso terrestre, entre parênteses, o qual jamais foi prometido aos homens, modificou suas bases, afastando-se de Jesus. Ele nos mostrou um outro mundo, celestial, como a meta perfeita e final da nossa vida. Portanto, sigamos apenas a Cristo. Ele é o único que morreu por nossos pecados, pois não há salvação em nenhum outro. Conforme Atos 4:12. Ao invés de acreditarmos em qualquer movimento místico, devemos seguir a clara advertência do apóstolo Paulo, que está lá em Colossenses 2:8, que eu vou ler agora, abre aspas. Cuidado que ninguém vos tenha a enredar com suas filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, fecha aspas. Colossenses 2:8. Bom, vou parando por aqui hoje, depois a gente vai ver aceita perfeita liberdade e a igreja messiânica. Tá bem? Agradeço a você que está acompanhando o estudo desse livro, Análise de Doutrina, do Glover Shipp, do Centro de Estudos Teológicos. Peço aí que você deixe o like, compartilhe esse vídeo com os seus contatos, suas redes sociais, seus familiares. Peça para eles se inscreverem no canal para que mais pessoas aprendam sobre a Bíblia e não seja enganado aí por essas seitas, tá bem? Se ficou alguma dúvida ou quiser marcar um estudo pessoal, meu e-mail está aí na descrição do vídeo. É ronaldozm@gmail.com. Teria o maior prazer de tirar sua dúvida ou estudar a Bíblia aí com você, tá bem? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Amém?